juntamente com a Carolina e com a Érica, a gente vai apresentar nosso seminário. A gente escolheu um artigo que fala sobre o uso de torcemida em 3 cães com insuficiência cardíaca avançada. Pode passar. A furosemida é um diurético de alça amplamente utilizado no tratamento de insuficiência cardíaca congestiva em cães. Ela atua aliviando os sintomas da congestão. A torcemida também é um diurético de alça, mas mais potente que a furosemida e com um tempo de ação e de meia-vida maior. Inclusive, alguns artigos trazem que a torcemida pode ser 10 vezes mais potente que a furosemida. Esse tipo de diurético age inibindo um transportador de sódio e cloro das células no ramo ascendente da alça de Henle. E o aumento da excreção do sódio, do cloro e de outros íons acarreta na queda de concentração de solutos, o que diminui a reabsorção de água e aumentando a eliminação da água, então. Pode passar. O primeiro caso é de um cão macho, Cavalier King Charles Spaniel, de 12 anos. Ele foi diagnosticado com degeneração das válvulas mitral e tricúspide há 20 meses, e há 12 meses foi diagnosticado com hipertensão pulmonar severa e insuficiência cardíaca congestiva. Nos últimos 12 meses, ele acabou indo no hospital 24 vezes, realizando no total 10 abdominocenteses para aliviar os sintomas da ascite. E numa dessas vezes, ele atirou, inclusive, mais de 1 litro de líquido. Pode passar. No momento da avaliação, no dia 0, o cão estava fazendo uso de furosemida, hidroclorotiazida, espirulactona, digoxina, enalapril, pivomendão, sildenafil e gluconato de potássio, que é para repor o potássio perdido pelo uso dos diferentes diuréticos. E aí esse é um quadrinho que mostra ao longo do dia como eram as medicações dele. Algumas eram 2 vezes, outras 3 vezes e também algumas tinham doses diferentes. Pode passar. No exame físico também ele apresentou frequência respiratória elevada e ascite. Foi feito raio-x, onde mostrou um VHS maior que o valor de referência, o que pode indicar, então, uma hipertrofia do coração, além de uma compressão bronquial, que também pode ser pela hipertrofia, e veias pulmonares aumentadas, que pode ser pela congestão. Além disso, no bioquímico apresentou azotemia, hipocalcemia, hiponatremia, hipocalemia e hipercapnia. A furosemida, então, foi descontinuada e eles entraram com a torcemida, sem alterar as outras medicações. O cão não apresentou mais ascite, ele foi reavaliado no dia 26 e 198. Infelizmente, com menos de 1 ano do início do tratamento com a torcemida, ele foi eutanasiado, mas os autores não explicaram com detalhes o porquê. Então, vou falar um pouquinho sobre o caso clínico 2. Então, é um canino, fêmea, Weimaraner, 35 quilos, 8 anos e castrada, com uma história médica pregressa de valvulopatia mitral e insuficiência cardíaca congestiva. Ela chegou na emergência com uma dispneia aguda. O raio-x apresentou uma cardiomegalia, veias pulmonares distendidas e um traço de derrame pleural. O diagnóstico foi de edema agudo de pulmão por valvulopatia mitral degenerativa e insuficiência miocárdica secundária. Então, desde o diagnóstico inicial, a dose de furosemida dela foi aumentada de 1,4 mg por quilo para 2,1 mg por quilo. A frequência cardíaca dela estava normal e a frequência respiratória aumentada. Ela estava utilizando as seguintes medicações: enalapril, hidroclorotiazida, espironolactona, amlodipina, digoxina e pivomendão. Então, aqui eu trouxe algumas medicações, as que eu comentei, e para mostrar também que, hoje em dia, muitas delas a gente acaba fazendo manipulado. Então, o diagnóstico se baseou na história clínica do paciente no exame físico. O diagnóstico foi de insuficiência cardíaca grave do lado esquerdo, e ao longo das decorrentes 24 horas, né, ela recebeu 14 mg por quilo de furosemida intravenosa, uma infusão intravenosa de nitroprusiato e as demais medicações antes que eu falei. Então, o raio-x apresentou uma cardiomegalia acentuada maior que antes, as veias pulmonares distendidas e edema pulmonar. A análise bioquímica dela apresentou hiperfosfatemia, hipocalemia e hipocloremia.
e ao longo de 24 horas, a frequência respiratória e o esforço dela melhoraram, e antes da alta, a furosemida oral foi substituída pela torzemida para 7,5 miligramas a cada 12 horas, e a torzemida é igual a 1/10 da dose diária anterior de furosemida. As doses de hidroclorotiazida e espironolactona foram aumentadas para 25 miligramas a cada 12 horas. Então, 5 dias após a alta, ela reavaliou os exames, estava com a creatinina aumentada, a ureia nitrogenada aumentada, hiperfosfatemia, hiponatremia e hipocloremia, e com base na ozotemia, a dose de hidroclorotiazida e espironolactona dela foram diminuídas para 12 miligramas, e novos exames foram feitos 28 dias após o início da torzemida e apresentou uma ureia nitrogenada elevada. E nos 25 dias seguintes, ela estava bem em casa, com uma dose de hidroclorotiazida e espironolactona entre 12,5 e 18,75 miligramas de 12 em 12 horas. E no total de 63 dias com a medicação torzemida, quando ela se apresentou na emergência com início agudo de ânsia não produtiva, realizaram radiografias abdominais que revelaram dilatação gástrica e torção gastrointestinal. E os proprietários, os tutores, elegeram a eutanásia da paciente. Eu vou falar sobre o caso clínico 3, pode passar. É um pug macho castrado de 10 anos, 7,3 quilos. 8 meses atrás ele foi hospitalizado por insuficiência cardíaca congestiva grave do lado esquerdo. Foi prescrito furosemida, enalapril e pimobendan. Ele ficou 6 meses estável, mas 2 meses atrás ele foi ao hospital com presença de ascite, aí foi drenada essa ascite, foi realizado um ecocardiograma. No ecocardiograma detectaram insuficiência mitral e tricúspide grave, dilatação do lado direito do coração e tronco da artéria pulmonar e hipertensão arterial pulmonar grave. Pode passar. Com o resultado do ecocardiograma, então, ele foi diagnosticado com doença valvar atrioventricular degenerativa grave, hipertensão arterial pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva do lado direito. O tratamento para casa foi furosemida, hidroclorotiazida, espironolactona, tadalafil, enalapril, pimobendan e hidrocodona. Nos próximos 2 meses, ele teve mais 2 crises com distensão abdominal, então ele teve que ir outras 2 vezes para realizar a abdominocentese da CIT. Pode passar. 14 dias depois da última drenagem de ascite, ele voltou ao hospital com distensão abdominal. No exame físico foi detectado sopro sistólico de intensidade 5, 6 em ambos os ápices cardíacos, esquerdo e direito. O abdômen dele estava tão estendido que uma onda fluida podia ser palpada à percussão. E com base no histórico e no exame físico, então ele foi diagnosticado com insuficiência cardíaca direita recorrente grave. Foi realizada novamente a abdominocentese e eles decidiram descontinuar a furosemida e introduzir então a torcemida no tratamento. Que a dose que foi dada então era 1/10 da que era dada da furosemida. Pode passar. Depois que foi incluída a torcemida então no tratamento, ele ficou 105 dias sem ter mais nenhum episódio de insuficiência cardíaca direita e não foi necessário nenhuma abdominocentese nesse tempo. No dia 106, ele se dirigiu ao hospital porque fazia uma semana que ele estava com letargia e inapetência, que coincidiu com a viagem do tutor dele. Ele acabou, nessa semana, ele foi manejado por outra pessoa. No exame físico, revelou pequenas ulcerações linguais. Pode passar. Foi realizado, então, o exame de sangue. E na análise bioquímica do exame dele, deu nitrogênio de ureia tão aumentado que estava além do limite de detecção. Creatinina aumentada, hiperfosfatemia, hiponatremia e hipocalemia. Então, ele foi diagnosticado com insuficiência renal aguda e foi preferido, então, fazer eutanásia nesse cão. Pode passar. Sobre os 3 casos, então, o autor, ele relata no estudo que uma suposta causa da insuficiência cardíaca congestiva recorrente é a resistência diurética, que apesar das altas doses de furosemida, os cães apresentaram episódios recorrentes de insuficiência cardíaca congestiva com maior frequência.
e que a troca da furosemida pela torcemida resolveu por longos períodos e melhorou a qualidade de vida do paciente. Pode passar. Na doença renal aliás, na doença cardíaca é comum desenvolver doenças renais ou agravar doentes renais, principalmente com o uso de altas doses de diuréticos, e é necessário cuidar para evitar a administração concomitante de diuréticos com a torcemida e monitorar a função renal, porque não se tem estudo sobre a torcemida causar a insuficiência renal, mas ocorre a restauração da responsabilidade aos diuréticos, e isso sim pode aumentar o risco de insuficiência renal. O nitrogênio na ureia foi maior durante a administração de torcemida em oposição à furosemida. Pode passar. A vantagem do uso da torcemida é que ela está disponível em comprimidos de 5 a 100 miligramas, é relativamente barata e ela requer doses menores em relação à furosemida. E a desvantagem é exatamente por esse mesmo motivo de requerer doses menores, às vezes é difícil administrar em cães muito pequenos. Por isso que os autores eles indicam o uso da torcemida em cães que recebem dose de furosemida de 4 miligramas quilo dia e que apresentem episódios recorrentes de insuficiência cardíaca congestiva. Pode passar. A visão crítica do nosso grupo sobre o caso clínico 1 é que poderiam ter realizado exames de imagem para avaliar a progressão da insuficiência cardíaca congestiva. No caso clínico 2, achamos bem detalhado e minucioso, só que tiveram poucas informações sobre as possíveis causas da eutanásia do paciente. E no caso clínico 3, não ficou claro se a eutanásia foi sugerida pelo médico veterinário ou se o tutor que optou por não fazer tratamento ou se a insuficiência renal não tinha realmente tratamento. Então, é importante a realização de exames bioquímicos em conjunto ao tratamento proposto, porque o tratamento também pode gerar muitos efeitos adversos. Muito obrigada.